E aí eles contratam jogadores que não têm um perfil para aquela situação. A gente errou em tudo. Em todos os jogadores que vieram, erraram. Foram nos estrangeiros. Nenhum dos 3 jogadores que vieram com o status de para resolver nos ajudaram em nada. O Samaris era um ex-jogador. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa O Outro Lado da Bola, com o Levi Coupe, Adriano Ratman, Lício Veloso e um convidado aqui muito especial. Nasceu no dia 5 de novembro de 74 em Anápolis, Goiás. Começou a carreira no Matsubara, passou pela Ferroviária América de São Paulo, mas foi no Curitiba que ele se tornou o Capitão Nascimento. Teve ainda passagens pelo Bahia, Noroeste, Atlético Mineiro, junto com o professor Levi, em 2006, quando subiram para a Série A, Irati, CRB, Juventus de Santa Catarina e o Rio Branco do Paraná. Lá de Paranaguá, né, Rio Branco. Querido Rio Branco. Professor, boa tarde, dá o seu olá aí para a galera que está nos assistindo. Boa tarde, né, para todo mundo. É um prazer, né, sempre. Não é sempre que a gente encontra. Por incrível que pareça, né? A distância às vezes separa, mas a ligação é tão forte com o futebol, né? A gente tem... Eu que tenho déficit de memória, não esqueço às vezes as coisas que aconteceram, principalmente de ruim. Mas é bom, né, de lembrar das coisas boas que passamos. E é um prazer estar com vocês aqui novamente. Lício, dê suas boas-vindas ao nosso convidado. Capitão Nascimento, um prazer recebê-lo. Você virou o Capitão Nascimento antes do próprio Capitão Nascimento do filme. Devia pedir royalties, né? Talvez. Nascimento, seja muito bem-vindo aqui nesse bate-papo descontraído. Quero agradecer antes aqui o Bem Paraná pela parceria no estúdio que a gente está usando. Agradecer também a Imobiliária Líder, do nosso amigo Diógenes, e o restaurante Tempero de Minas, do professor Levi, que são apoiadores aqui do programa. E você que está aí assistindo, inscreva-se no canal, divulgue o nosso canal para os seus amigos, porque aqui o bate-papo de bola é sempre muito legal. Adriano, um minuto. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. Eu só sou o dono do restaurante, eu não mexo em nada. Fiquem tranquilos que a comida é muito boa, porque não sou eu que cuido, sabe? É minha mulher, mas além de dono, você é o RP do restaurante, porque qualquer um que vai ali no Tempero de Minas, no centro, ali, o Levi está sempre por lá recepcionando. E também, por favor, não guardem mágoa, sabe? Não vão lá querer desabafar no restaurante, porque eu não posso fazer mais nada, principalmente agora que eu já estou aposentado. Nascimento, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Adriano, uma satisfação enorme mesmo, enorme, cara, estar com vocês aqui. A convivência há muito tempo atrás, né? O professor Levi, o qual eu tenho uma gratidão tão grande, de histórias maravilhosas lá no Atlético Mineiro. Ele me levou para o Atlético Mineiro, ele me ligou, querendo que eu estivesse lá. Então, assim, eu tenho uma gratidão tão grande. Eu já agradeci ele pessoalmente, mas hoje, publicamente, a gente fazer um agradecimento especial, porque talvez poucas pessoas sabem disso, né? Que a gente foi campeão brasileiro lá pelo Atlético Mineiro. Dei um pouquinho de trabalho para ele lá, mas foi muito bacana, foi um período muito bacana. Então é um prazer estar com você aqui, juntamente com o Ulisses também. Eu fico muito agradecido mesmo e honrado. Já que você citou, vamos começar por aí a tocada, depois a gente volta na tua história. Como é que foi esse momento aí no Galo? Você era, tinha uma história grande aqui no Curitiba e de repente, né, para nós aqui de Curitiba, vemos você jogando. O Atlético Mineiro era um momento muito difícil, 14º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, quando o Levi assumiu o time na 14ª rodada também. Como é que foi isso? Pra gente e é um grupo tão maravilhoso. Eu tenho amizade com eles até hoje, sabe? A gente conversa sempre, se fala, se encontra, e alguns estão seguindo a sua vida dentro do futebol. O Lima, zagueiro, é do Atlético. O Rafael Miranda está trabalhando como comentarista. Então a gente se fala direto mesmo. É um grupo que realmente, muito pela comissão. A comissão nos uniu aquele, assim. Eu digo assim que eu tive alguns bons treinadores, sabe? E cada um você tem uma experiência, né? E com o Levi foi o treinador que eu tive, assim, que me ajudou na carreira como atleta, mas muito no pessoal, sabe? Assim,
Foi o técnico que você mais deu risada, é isso? Provável. Não, ele fez com que eu me tornasse piadista também no Atlético Mineiro. Porque eu não sou de contar piada. Mas o professor sempre contava eu lembro disso perfeitamente. Ele contava uma piada depois da preleção dele e também botava música indo para o estádio. Podia ser qualquer tipo de música, podia ser uma música ruim, mas tinha que ter uma música. E isso me marcou porque, assim, era alegria, sabe? E isso refletia dentro do campo. Todo mundo na mesma sintonia. Sempre, 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 assim. Às vezes dava umas broncas, e até as broncas dele eram clássicas, sabe, cara? Com inteligência, sabe? O cara saía assim e falava assim, puta, eu tomei uma bronca, mas eu vou refletir sobre isso, sabe? Então foi um período muito bacana. Como você bem frisou, o Atlético Mineiro vivia um momento difícil, e aí quando chamou o Levi, a gente teve um período de pré-temporada em Itu, e ali as coisas começaram a encaminhar para o lado bom. E aí a gente também teve alguns jogadores que de lá o Levi dando oportunidade e acabou no cenário nacional e internacional cumprindo algumas funções bacanas. O Éder, Diego Alves, goleiro? O Diego Alves, Éder Luiz, Márcio Araújo, sabe? Marinho, um atacante, sabe? Então foi um período muito bacana pra gente mesmo. Até o Bruno, goleiro. O Bruno, goleiro. O Levi trouxe, eu não sei se foi o Levi que trouxe, mas ele deu oportunidade para um atacante chamado Marinho, que veio de um time do interior. O Marinho, eu falo com o Marinho até hoje também, ele tem uma gratidão tão grande pelo Levi, sabe por quê? Porque ele foi campeão brasileiro com a gente lá, e era um garoto que torcia para o Atlético e jogou no Atlético. O salário dele era baixinho, mas quando ele se tornou artilheiro da Série B, o salário dele aumentou. E eu estava no churrasco quando o Atlético Mineiro chamou ele para renovar o contrato. Ele estava tremendo e ele passou mal. Ele não suportou. Então é esse tipo de gratidão, sabe, que a gente tem, e boas lembranças também. Fora a parte tática, né, que se a gente for entrar nisso aqui agora... Assim, mas um lance, eu preciso falar um lance que isso eu levo para a minha vida. Teve um treinamento que nós tínhamos o lateral direito, o Luizinho Neto, e o atacante, o Marinho. Só que a batida do Luizinho Neto era muito boa. Só que não estava acertando o Marinho, que era um bom cabeceador. E aí o Levi falou simplesmente, vamos fazer um combinado. Bola na linha de fundo, Luizinho Neto, cruza no primeiro pau, que o Marinho vai estar lá. Bola no meio da linha de fundo, cavadinha no segundo pau. Cara, o Marinho deitou e rolou, de tanto gol de cabeça. Foi o artilheiro do campeonato. Uma coisa simples que me marcou e que hoje, quando tenho a oportunidade de dirigir algum clube, eu falo isso, porque é uma coisa simples, mas não foi muito simplista na época, que acabou dando certo, foi muito bacana. E a torcida Coxa Branca lembra muito bem do Marinho, do Levi, de você, do Galo de 2006, porque no jogo aqui em Curitiba, o Curitiba tava para subir, tinha um bom time, tava empolgado em subir para a Série A. E o Galo vem aqui e faz uma virada, 3-2, Marinho acho que fez 2 dos 3, se não me engano. E o Coxa tinha feito 2 com 20 minutos de jogo. 2-0. E aí, nesse jogo, o Atlético Mineiro garante o acesso para a Série A. E é um jogo que praticamente sempre Agora, foi Curitiba. Não, imagina você, técnico do Atlético, Revelado curitibano, no Coxa. Revelado no Coxa. Os parentes tudo Coxa Branca, os parentes, a maioria Coxa Branca, sabe o que é? Aí chega num jogo desse, e deu um resultado que é péssimo para o Coxa Branca, né? E ótimo para o time mineiro. Quer dizer, é diferente, né? É uma emoção que, sei lá, é difícil de explicar. Eu lembro da pré-eleição do professor. Eu lembro, cara. E assim, é coisa que marca a gente, na verdade, né? A gente estava na pré-eleição e o professor, dando a pré-eleição, ele falou para mim assim, Nascimento, você vai querer que o pessoal chame a gente de mercenário ou de fila da puta? Eu falei assim, como assim, professor? Ele falou assim, se a gente ganhar o jogo lá, a gente vai andar na rua de Curitiba, os caras vão chamar, fila da puta, fila da puta. Se a gente perde o jogo lá, o pessoal daqui de Minas, vamos chamar assim, o bando de mercenário, perdeu pro time que você torcia. Essa foi a pré-eleição, em cima disso foi a pré-eleição, cara. Eu lembro perfeitamente isso. Não tem nada que comentar na parte técnica e tática. Na verdade é isso mesmo. É isso que vai acontecer. Se ou fica empregado ou fica fora de jogo. Professor, quanto tempo a tua família ficou bicuda com vocês aí por causa disso? Tem mais essa, né? Essa é uma das piores coisas, quando você encontra a família.
Aí tem uma turma que torce para cá, outra turma torce para lá, e daí? Mas não torce para o time que você está trabalhando. Quer dizer, o que você vai fazer, né? Você tem um irmão, vai torcer para o teu irmão? Como? Mas vai torcer contra o teu time? Então, é uma situação difícil de analisar. Professor, essa Série B, né, você teve vários momentos, vários títulos importantes no Galo e teve esse da Série B, né? Mas a comemoração foi uma das inesquecíveis, né? Que foi com o show da Beth Carvalho no Mineirão. Nossa. Cantando Vou Festejar. Vou festejar. Agora, imagina, ela estava no auge, né? Verdade. Então todo mundo gostava também. Foi tudo festa, tudo bacana. Como é que foi lá para você? Foi um ano sensacional. Eu lembro que nós tínhamos garantido a vaga já 4 rodadas antes. E aí os outros 4 jogos era muito mais festa do que com responsabilidade, logicamente, né? Mas eu lembro que o jogo contra o Ceará, que foi o que decretou que a gente subiu mesmo, o pessoal recepcionou a gente no aeroporto e foi até o bairro de Lourdes, ali onde ficava a sede, corpo de bombeiro, uma loucura tremenda. E aí os jogos contra o América de Natal, que era o último jogos, aí foi Beth Carvalho, aí depois foi o Skank, aí depois foi Revelação, aí foi festa, cara, aí foi festa. Mas tudo, e assim, foi muito bom, porque, como você bem frisou, Adriano, o início foi muito complicado. O início foi terrível, cara. Foi difícil. Eu lembro que a Galocura ia lá no CT botar faixa, e o único que foi lá, teve coragem de ir, foi o professor Levi, que foi lá e encarou os caras. Vocês podem colocar, mas não vão falar com atletas. Foi conturbado. Eu lembro que o professor Levi, num jogo contra o Brasiliense, o Bruno e o Ramon queria sair, e o professor Levi teve que suspender os dois, sabe? 2 jogadores que era uma promessa do clube, sabe? Então, nesse percurso, teve algumas decisões que passou muito pela liderança, sabe? Então, a gente tinha que comemorar bastante mesmo. Agora, só interrompendo um pouquinho, dizendo, veja bem, e qual é a decisão correta? É difícil de saber se o técnico acertou ou errou. Porque, às vezes, você está vendo ali que o cara está jogando mal. Não, vamos tirar o cara. Aí entra o cara e joga pior. Você sabe, né? O futebol eu acho bom por causa disso. Você não tem exatamente 100% de certeza. Certeza que você vai acertar. Você tem convicção. Você faz aquilo que você acha que vai dar certo, né? E quando dá certo, nossa... Reginaldo, e você surge, né, pro futebol do Matsubara. O Matsubara, a gente aí que acompanhou a década de 80, era um clube que revelava muita gente, né? Muitos jogadores passaram por lá. Como é que você lá de Anápolis, né, de Goiás, como é que você foi parar em Matsubara? Em Matsubara, não, no Matsubara, né? Que é a cidade de Cambará. Perfeitamente. Eu, na verdade, assim, em 91, eu tive a oportunidade de jogar no profissional do Anápolis com 16 anos. Mas essas pessoas olham, 16 anos, o cara jogou no profissional, mas era que o time estava numa draga tão grande, mas tão grande, que aí o pessoal não tinha jogador e eles acabaram me colocando. E aí eu aproveitei a oportunidade. Eu era lateral direito, cara. Se eu fosse lateral direito, eu ia morrer de fome. Mas lá eu comecei como lateral direito. E aí depois eu fui recuando e tal. E naquele ano que eu disputei o campeonato profissional no Anápolis, o Matsubara foi e me comprou. E aí eu fiquei 5 anos no Matsubara, disputando o Campeonato Paranaense, esses campeonatos aí, para São Paulo e tal. A base mesmo do futebol foi no Matsubara, assim, o qual eu tenho muita gratidão, assim. Eu passei algumas dificuldades no Matsubara. Eu costumo dizer assim que eu tenho só saudade, eu só tenho lembranças. Eu não tenho muita saudade do que a gente vivenciou lá, não, porque foram anos realmente muito difíceis. Mas foi uma base muito importante para que a gente pudesse dar seguimento. Chegou a pegar o Neto no Matsubara? Peguei. Mas o Neto ainda foi numa fase muito bacana, né? A gente tinha mudado de Cambará para Londrina e lá
teve mais investimento, teve mais patrocinadores, né? Então a gente viveu em Londrina uma situação mais de time grande, de disputar com o time da capital. Então, e aí tinha jogadores de peso, tinha Neto, tinha Paulinho goleiro, tinha Tadeu, sabe? Esses caras aí faziam uma diferença muito grande. Assim. O Neto, na época, ele fala assim, pô, ele tem um carinho pelo Matsubara, não, eu ganhei uma grana legal lá, não sei o quê. Ele fala bem daquele tempo. E ele nos ajudou bastante, cara. Nos ajudou muito, assim, como referência mesmo, sabe? Ele era meio maluco, mas acabou nos ajudando de alguma maneira. O Matsubara acabou virando um ponto de referência, assim, né? De revelador de jogadores. Lembra? Surgiram vários jogadores bons jogadores do Matsubara. Você, quando veio com o Tiganá, né? Vim com o Tiganá, mas surgiu o Edmilson, surgiu o Jean Carlos, que veio para o Atlético Paranaense. Almir também jogou no Curitiba, sabe? Ratinho no Atlético. Então, era uma base muito boa, realmente. Você é nascido aonde mesmo? Eu sou nascido em Anápolis, lá em Goiás. Olha bem. Longinho de casa, né? Isso mesmo, ele foi lá me buscar. Pensa bem. Foram lá me buscar. Nascimento, chegou no Curitiba em 97, né? Em 97, aí junto com o Tiganá, foi buscando o seu espaço e em 99 participa de um título importante, né? Fazia 10 anos que o Curitiba não era campeão paranaense, né? Cara, a minha chegada no Curitiba, assim, na verdade, assim, quando a gente vinha jogar contra o Curitiba ou contra o Atlético aqui em Curitiba, a gente tinha esse sonho, pô, olha, a cidadona, depois a gente vem de uma cidade pequena, e a minha chegada no Curitiba, realmente, ela foi impactante para mim. Porque era o primeiro clube grande realmente que a gente pisava, porque a gente é torcedor, a gente envolvido com futebol, é inevitável você não torcer por alguém. Então você torcia muito para time de São Paulo, do Rio e tal. Eu era flamenguista, cara. Porque goiano sempre torce para um time do Rio. Onde chega a mídia. Perfeitamente. E aí, quando eu cheguei no Curitiba, eu fui muito abraçado por algumas pessoas muito importantes, sabe? Zambiase, Cláudio Miro, esses caras me ajudaram demais, assim. O professor Minelli, sabe, que eu tenho um carinho muito grande também, assim, por ele, né, por tudo que ele proporcionou pra gente, assim, porque é um menino que tava buscando o sonho dele ainda, sabe, e então foi um período muito bacana, assim, e um momento também que eu vim pra aprender, sabe, eu tava, se mandasse eu chutar qualquer toco lá no Couto Pereira, eu fazia isso, porque realmente era uma grande oportunidade para mim. Só para você ter uma ideia da importância, vamos pôr aquele quadro aí, Evandro, na tela. Olha o Reginaldo Nascimento, onde ele está escalado entre os 10 maiores jogadores da história do Curitiba. O Curitiba é um clube com mais de 100 anos, né? Jairo. Olha, você conhece todos, Aladinho. Não, mas esse é o número de jogos. Número de jogos, ó. Jairo jogou com você. Nossa, Aladim jogou com você, Nilo jogou com você, Hermes jogou com você. Não, na verdade, o time da década de 70 ali, os 4 primeiros, né? Não, na verdade eu joguei com eles. Porque quando eles deixavam, né? Quando eles se machucavam. Quando eles se machucavam, abria uma vaguinha pra você. Mas de qualquer forma, você veja, o Nascimento, 338 jogos pelo Curitiba, é o 7º, mas ali na lista ali são todos jogadores da década muito mais antigos, dos anos 2000 para cá, é só o Nascimento é o primeiro, né? Depois, claro, tem o Vanderlei, o goleiro, o Wilson, o goleiro. Essa matemática do século XXI. Do século XXI é o que mais jogou. E sendo que em Campeonato Brasileiro é o que mais assistiu a camisa do Curitiba, né? No Couto Pereira foi 151 partidas, cara, em Campeonato Brasileiro. É muita coisa. Assim, na verdade, assim, professor, a gente vai jogando, vai construindo a história e daqui a pouco pode dar aquele susto. Né? E o que impressiona muito mais é o seguinte, é os jogos, 338 jogos, e aí me pergunta, quantos gols? Aí é um problema sério, porque eu falo assim, professor, que foram poucos, não tão muitos bonitos, mas porém alguns muito importantes. Então, assim, foram... E até não tem uma placa lá no clube que fala que eu fiz 10 gols. Na verdade, eu fiz 8. Mas deixa a placa lá, né? Não tem problema. Se fosse o contrário, né? Foi pra mais, não tem problema algum. O primeiro gol, qual que foi? O primeiro gol foi contra o Goiás, cara. Copa do Brasil, eu não sei qual ano foi, mas foi Copa do Brasil. Lúcio Flávio bateu o escanteio, eu cabeceei, pegou no ombro e ela entrou. Detalhe, eu não sabia comemorar o gol, Bruce. Pra onde vou? Então, bem isso. O que aconteceu? Eu fui correndo de encontro com o Lúcio Flávio, nós estávamos perdendo o jogo, o Lúcio Flávio ajoelhou, eu ajoelhei também, a gente botou a mão para cima, bateram uma foto, no outro dia, capa do jornal.
caiu do céu. Mas foi realmente, a classificação caiu do céu naquele ano lá, sabe? E foi um gol inédito, porque geralmente você não ia pra área, você ficava na sobra, porque pela tua velocidade, pela Perfeito. tua marcação. Era uma discussão que a gente tinha muito com o professor Bonamigo na época, porque ele falava que eu tinha o cabeceio muito bom para defender, mas para atacar eu tinha dificuldade. E eu falei, não, só me dá a oportunidade para eu ir para lá. E aí foi um combinado de, às vezes o zagueiro ia e às vezes o volante ia. Foi uma hora outra. E aí foi uma dessas combinadas aí que acabou. Você tem uma foto ou uma recordação assim daquele do gol? As lembranças, pois professor, as lembranças elas vale são, a pena são, guardar também. Perfeitamente. Não, a capa do jornal lá caiu do céu, ela tá guardada realmente, porque é bacana. Realmente até muito bacana. É verdade, é muito bacana mesmo, porque é história, né, cara? Quando você olha, se viaja, né? Sim. Viaja. Aí tem a família também, né? A família quer saber, né? Aonde esses 8 gols, você lembra de todos? Eu lembro de todos, assim, eu lembro que foi feito, contra o Santos, contra o Rosário Central na Libertadores, contra o São Caetano, Ponte Preta, Londrina, tá faltando alguns que eu não tô lembrando, cara. São Caetano eu lembro também. Eu não lembro os times que eu joguei. Que tem um jogador que lembra, tem um jogador que não lembra, às vezes o jogador que lembra do detalhe do jogo, o jogador que não lembra. Então, assim, cada um tem uma visão, uma perspectiva, uma memória. Eu tenho algumas marcas, assim, eu joguei 28 Atletibas, e aí vem uma marca legal, 6 expulsão no Atletiba. Então... Tá falando sério, cara. 6 expulsões. Professor, era demais o Atletiba, era demais. Era um jogo assim. Claro. Então, às vezes, você extrapolava um pouquinho. Pra ver que estava enraizado mesmo na cultura, né? Na cultura. Era capaz assim. Expulsões de Atletiba, 6. Expulsões na carreira, 6. É bem provável, assim, é bem que o Atletiba realmente é um campeonato à Tem um parte. jogador que lembra muito de uma história, ele falou, Adriano, conte essa pro Nascimento, que é o Fernando Praz, um grande amigo que fez futebol, um grande amigo meu também. E ele disse o seguinte, que teve um dia você recuou uma bola para ele meio apertado, e ele não era muito bom com as pernas, daí ele se apertou aí, daí depois do jogo você levou uma dura até da Letícia, da esposa dele. Foi isso mesmo, cara. Foi contra o Guarani, cara. Eu lembro assim que eu recuei a bola para ele e ele meio com dificuldade, o cara pressionou, ele chutou, ele se livrou da bola, né? E ele ficou dando duro em mim o tempo todo. Tanto. Eu falei, Adriano, Fernando, dá uma segurada aí, pô. Já. Isso matou com ele, sabe, cara? E acho que depois ele reclamou com a esposa, e a esposa dele foi e falou: você não recua mais pro Fernando e tal. Eu falei, não tem problema, a gente já resolveu essa situação. Quer ser meu amigo, não me passa a bola. E veja como é que é o destino, né? Um dos momentos mais importantes da carreira do Fernando Praz vai ser um gol de pênalti que ele bate na disputa da Copa do Brasil contra o Santos depois. Mas foi uma posição que também evoluiu bastante, e o Fernando era um cara que ele gostava de ter novidade, ele buscava isso, sabe? Então é um cara também que evoluiu juntamente com a posição de goleiro. Hoje em dia o goleiro é um dos que mais toca na bola, inclusive na saída, né? Meio exagerado, meio exagerado. Às vezes eu acho isso também, forçam às vezes pro goleiro até demais. Até exagerado, realmente. Nascimento, você acha que o momento mais importante ali no Curitiba para você foi o campeonato de 2003 e o bicampeonato paranaense? São dois momentos importantes? Assim? A gente teve momentos importantes. A minha chegada, a minha saída para o Bahia também, para mim, foi muito importante, porque quando eu fui para o Bahia, teve pessoas dentro do clube que falaram assim que talvez eu não jogaria mais num time grande. Né? Então eu falei, pô, eu tenho uma grande oportunidade. Então, para mim também foi um momento muito marcante. O Bahia foi em 2000, foi né? em 2000. Uhum. Mas aí quando eu voltei, eu já voltei um pouco mais valorizado. E quando, no campeonato de 2001 já, com o Ivo Wortmann, que a gente montou aquele time de 3 zagueiros e tal, com esquema, a gente já teve uma evolução muito grande. Eu falo que aquele campeonato foi a base para que a gente pudesse, em 2003, ser um time fortalecido, de ser campeão invicto, de conseguir vaga para Libertadores. Realmente, esses 2 anos foram um ano muito bacana. Esse 3-5-2 do Ivo Wortmann surge no jogo contra o Goiás, na Copa do Brasil, a gente precisando ganhar, e a estreia do Evair, não é? E ele vai, improvisa Fabinho na lateral esquerda e Juliano, 2 meias na lateral direita, sabe? E aí botava 3 zagueiros lá e um volante brucutu, que era o meu caso, e mandava os caras atacar, e as coisas acabaram funcionando. Você vê a cabeça do treinador, né? Se perdesse esse jogo, o que ia acontecer?
Rolava a cabeça Verdade, do técnico. professor, verdade. Pode ver. Mas deu tão Mas certo. ele foi bem, ele Não, foi deu, bem. deu muito certo. ele o time, confiou, o time foi encaixou. muito bem a ponto do Cruzeiro levar ele Levá-lo, embora na perfeito. terceira rodada em 2000 do Campeonato Brasileiro do mesmo ano, né? Perfeitamente, foi isso mesmo. Mas a ousadia do treinador, como o professor falou, sabe? Que arrisca, né? Sempre arrisca, né? Sabe? O professor sabe bem disso, muito mais do que eu, né? Né? Mas Pois o treinador é sempre esse cara que tem que arriscar um pouco mais mesmo. Nessa tua ida pro Bahia, você disputou a Copa João Avelange e foi um bom campeonato, né? O Bahia classificou entre os 12 ali. 18, perdemos pro Vasco, que foi o atual campeão, Foi né? o campeão. Foi o campeão, saímos pro Vasco. Né? Do Romário e tudo, aquele time todo do Vasco ali. Juninho Pernambucano. Era um time. Euler, Juninho era um time, Paulista, Tá, Jorginho. e por que você foi pro Bahia? O Júlio César Leal não deixava você jogar no Curitiba porque... Poxa vida, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Nenhum. Mas o Júlio César Leal, na verdade, assim, ele teve um problema comigo, na verdade, sabe, cara? Ele gostava do Foiane como volante. E não tinha problema nenhum. Mas os atletas que estavam jogando de titular, eles entendiam que eu estava no melhor momento. E chegava para ele e pedia para que, ó, bota o Nascimento. E ele tomou uma birra de mim e não me colocava para jogar, cara. Não me colocava para jogar realmente. E, logicamente, depois ele saiu, não tive problema pessoalmente com ele, sabe? Mas ele tinha esse... E outro foi o Jair Pereira. O Jair Pereira, na verdade, o problema dele foi um pouco mais sério. Ele ficava dentro da pequena área ali, na cobrança de falta, no escanteio, nos treinamentos. E um dia desse, cruzaram e eu não tinha reserva, eu tirei a bola pegou no rosto dele e ele desmaiou, cara. E aí, pronto. Não joguei mais, professor. Cara, você vê. Aí eu não joguei mais. Quando perguntaram para ele, aí me afastaram não, aí na verdade não me levava para os jogos mais, e aí perguntaram de mim, o Evaristo perguntou para ele, o Evaristo de Macedo perguntou pro Jair Pereira sobre mim, buscando informação, me falar de um atleta aí no Curitiba. O Jair Pereira falou assim, eu não trabalhei com esse cara aqui. Ele falou dessa forma, e a gente ele tava dentro do clube, cara. Tanto que ele levou pro coração. Aí quando quando o Evaristo ligou pro Abel Braga, o Abel Braga estava no Paraná Clube, e aí o Abel falou assim, se o Curitiba liberar ele pro Paraná, eu trago ele agora. Porque em 99, quando a gente foi campeão, eu joguei de zagueiro com o Abel Braga. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito maior mas ele também tinha essa gratidão, e ele ligou, e aí ele deu o aval lá E assim também foi no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, quem me ligou foi o Levi, cara, através do Tico, sabe, leva o Nascimento e tal. Então, os nossos relacionamentos com os treinadores sempre foi muito bacana. Mas você já desmaiou em campo também. Nossa. Juventude Pelotas, um dia você deu uma cabeçada lá com o outro, você saiu de campo desmaiado já, Levi, quando jogador de Juventude. Mas não Agora, porque o jogador te deu a bola. Eu saí desmaiado e com déficit de memória, porque eu não lembro disso até agora. Essa eu não lembro. Foi aí que começou, professor, o problema. Essa do Júlio César Leal foi em 98, né? Ele teve uma passagem curta. Foi curta. Tem muito jogador ali dentro, não sei se deveria falar, mas de jogadores ali que eu cobri o Curitiba na época, tinha um jogador que não gostava dele. É que, na verdade, assim... De quem que estamos falando? Do Júlio César Leal. César Leal. E depois veio o Espinosa. Isso era diferente já. Isso já tinha um trato com... Na verdade, o Júlio César Leal, o que eu entendo dele hoje, né? Naquela época, nem tanto, a gente não tinha essa percepção, porque a gente também estava iniciando no futebol. O que eu tenho, a informação que hoje, que eu percebo, assim, é que era um treinador de seleção brasileira de base e começou a pegar um time profissional que já pegou o Curitiba. E, assim, existe uma diferença entre você ser um treinador de base, por mais que seja da seleção brasileira, porque o jogador de base de seleção de base, o trato dele é mais generoso. Trato com jogador de futebol de profissional, você tem que ser um pouco mais autoritário, sabe? E talvez faltou isso nesse momento para ele, sabe? Talvez seja isso. Eu não sei, essa é a minha percepção, sabe? Nascimento, vamos lá, voltando a 2003, 2004, né? Bicampeonato Paranaense. Em 2003, Curitiba foi campeão invicto. Tinha sido a última vez em 1935 e voltou a ser em 2011. Qual a diferença desses dois títulos, de 2003 e 2004? Pô, foi aquele 3-3 na Baixada, que o Tuta faz o gol, sai fazendo o silêncio, né? Ficou uma marca registrada. É muito bom ser campeão de alguma outra forma. De alguma forma é importante. Em 2003 ela foi importante porque foi invicto.
embora seja em cima de um time do interior, mas teve a sua importância porque por mais que as pessoas falem do campeonato estadual, mas você jogar e não perder, ganhar confiança, isso é importante. Então teve essa marca importante. Mas o de 2004 ele é inesquecível, né, cara? Por tudo que aconteceu, por ser em cima do Atlético, lá na Baixada, teve um monte de fatores que aconteceu, que faz com que isso seja muito especial. Esses times ali, nessa época o Curitiba estava investindo, não é que estava investindo, estava dando oportunidade para a categoria de base, né? O Domingos Moro chegou ali como diretor de futebol com essa política de investir nos meninos. Pô, e dali surge Rafinha, surge Adriano, Miranda, todos os jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira e fizeram excelentes carreiras na Europa, né? Eu falo muito isso, assim, eu fico muito feliz de ter participado desse processo de formação desses atletas. E eu falo muito do Adriano, do Rafinha, do Miranda, mas também do Marcel, do Laércio. Os meninos também tiveram a oportunidade, que de repente até não foram... Danilo, tiveram os espaços, de repente não jogou em times como o Adriano e o Miranda e o Rafinha chegaram a jogar do top do mundo mesmo. Mas eu falo muito isso porque teve muitas jogadores que sabia formar esse tipo de atleta. Eu não estou me gabando, não, mas eu falo isso porque precisa de jogadores formadores do lado desses jovens atletas. No meu caso, naquela situação, era eu, o Fernando Praz, o Tcheco, o próprio Aristizábal. A gente tinha o prazer de ajudar esses meninos na formação, sabe? E os meninos queríamos também. Tinha espaço para crescer, tinha fome de beber água limpa, sabe? Essas coisas todas. Então, a gente fica feliz de naquela oportunidade ter ajudado de alguma maneira. Alex fala do Ademir Alcântara na época dele também, a importância do Ademir. E a gente está com muita dificuldade no futebol de hoje de ter esse tipo de jogador que ajuda a formar alguns outros atletas. O professor revelou muito jogador, né, professor? Nossa, onde passar no Japão, os bravos jogadores da seleção dos últimos tempos lá passaram por suas mãos. Passa. No Galo colocava os meninos. E às vezes passa jogador de qualidade que você não ajuda. Sabe como? Porque para você, às vezes, ou você já tem dois jogadores na mesma posição, sabe? O jogador tem que dar um monte de sorte também, né? Para dar tudo certo, né? É verdade. Na carreira dele. Lá no Atlético Mineiro foi alguns atletas. Quando a gente olha para trás, do Cho, que era um menino, Éder Luiz, Márcio Araújo, que chegou a jogar 5 anos no Flamengo e 5 anos no Palmeiras. Então, assim, são jogadores realmente muito bons, né, cara? Danilinho, aí tem um monte de outros jogadores que o professor colocou para jogar, sabe? Aí Bruno, Diego Alves, esses caras todos, né? Nascimento, lá se vão 20 anos que o Curitiba disputou a sua última Libertadores. A torcida sonha com isso novamente. Você estava lá, você fez um gol importante contra o Rosário Central. Como é que foi essa preparação do Curitiba para a Libertadores? Como é que isso caiu, como é que chegou isso no Alto da Glória? Até me permita mostrar aqui, ó, no ano de 2003, no Campeonato Brasileiro, o Curitiba precisava vencer alguns jogos importantes na reta final de 2003 para ficar entre os 5 primeiros, né? E aí eu lembro que o Domingos Moro mandou fazer essa camiseta aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. É para cá, Evandro? Você lembra disso aqui, ó? Eu lembro dessa campanha. Ela foi primordial para a gente poder entender a importância de estar na Libertadores, sabe? Quer dizer que essa aqui é uma... Eu estou vendo uma palavra ali que não é recente, então. Olha só como ela é antiga. Eu acredito. É velha demais. Em 2013, em 2014, no Galo tem as viradas em cima do Flamengo, em cima do Corinthians, que a torcida do Galo fala, eu acredito. Faz tempo que então aqui o torcedor do Galo, que acompanha muito o nosso programa, pelo carinho que tem o professor Levi, ó, o Eu Acredito já vinha de 2003 com o Curitiba. 2003, é verdade. Mas foi assim, eu costumo dizer assim que o grupo de 2003, ele era diferente em tudo mesmo. Diferente de tudo. Lá, professor, lá tinha de tudo. Tinha cachaceiro, tinha cara... Mas a gente tinha uma facilidade de união. O time era legal. A gente tinha uma sintonia muito bacana. E aí, juntamente com a diretoria, foi tudo isso, né, cara? E eu lembro que teve alguns percalços também, assim, sabe? Jogo contra o Vitória lá, Fortaleza e Vitória a gente acabou perdendo lá jogos lá fora.
e jogamos contra o Criciúma aqui, que foi o jogo determinante, sabe? Então, foram jogos assim que a gente precisava tirar algo mais, cobrar um do outro, um pouco mais de responsabilidade, diretor chegando lá e dando de dedo na nossa cara. Tudo faz parte do processo, mas valeu realmente a pena. Eu acho que a preparação para Copa Libertadores ela foi mal feita, porque ela começou em fevereiro, a Libertadores, e a gente não teve tempo apto para se preparar melhor. Mesmo a chegada do Luiz Mário, do Aristizábal, eu acho que elas foram um pouco tardias, assim, o Tuta não pôde estrear. Então, eu acho que a preparação ela não foi adequada pela importância do campeonato. Mas eu digo assim que em 2003, a Libertadores, naquela época, não é como a Libertadores agora, que vai 8. Naquela oportunidade era 4 e a gente deu a sorte de ficar em 5º lugar, porque o Cruzeiro... O Cruzeiro tinha ganho a Tríplice Aliança. Isso mesmo. A Tríplice Mas Coroa mesmo assim é diferente, porque você ir para a Libertadores com o Cruzeiro, do Levi, com o Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, esses times, era normal. Agora, você ir na Libertadores com 4 equipes só, com o Curitiba, isso teve um peso muito grande, mas muito grande naquela época, sabe? E por isso que eu acho que o ano seguinte ele não foi preparado adequadamente. Foram 6 jogos, 2 vitórias e 1 empate, né? Foi equilibrado. Foi equilibrado. Isso foi pouca coisinha, sabe? Talvez a estreia do Tuta, de um jogador um pouco mais experiente, eles tentaram, né? Talvez fazia a diferença realmente. O time de 2003, quando saiu o Tcheco lá, como é que vocês reagiram? Porque era o cara da bola parada, era o cara que comandava o meio de campo. O que foi feito ali para reagir? Porque coincidiu com uma baixa de desempenho na equipe. Foi. Porque, na verdade, assim, já naquela época, o futebol estava num período de transição muito importante, que era a bola parada, era muito significante. E o Tcheco era um cara que era assim, ele estudava as bolas paradas. O Tcheco era um cara que ele já assistia o jogo e ele olhava o adversário, o goleiro saindo um pouco mais, o goleiro saindo um pouco menos, a batida de pênalti, como que o goleiro reagia. Então era um cara que tinha essa leitura. Tanto é que virou treinador, um dos bons treinadores aí. Mas ele já tinha isso. E quando sai esse cara especialista na bola parada, a gente teve muita dificuldade. Porque o nosso time, a grande maioria dos nossos gols, das nossas vitórias, era realmente de bola parada. Nascimento, você falou aí do Tcheco que virou treinador, e você também, né? Vou te dar um número aqui importante. O Reginaldo Nascimento tem 100% de aproveitamento como técnico profissional. Dirigiu o Curitiba ano passado em um jogo e o Curitiba ganhou do América de 3-0. Foi. Perfeito. Você está estudando, está se preparando, né? Fazer um curso Sim, na CBF? eu tô fazendo O que a gente Nunca foi vaiado. Não, ainda não. ganhou de 3-0, né, professor? Eu estou me preparando. A gente está fazendo as licenças aí, né? É um caminho difícil. O professor já vivenciou isso, sabe muito melhor do que a gente em relação a isso. É difícil, mas é verdade isso. É difícil, mas é simpático. Eu tive uma outra oportunidade. Né? Na verdade, eu estudei educação física. Eu fiz um curso de educação física. Não fiz curso de futebol. Assim. Então, aí ficou... Mas é mais longo, né? Perfeito. Muito mais longo. Mas eu acho que todo aprendizado é útil. Sim. Sabe? Mas você já tem uma raiz também. Perfeito. Você vem do futebol, entende? Então você pode inventar uma coisa que ninguém conhece. Sabe? Então isso é bacana também. Você pode, de repente, você faz uma formação diferente, alguma coisa que ninguém Os cursos costuma estão fazer. sendo úteis? Como é que está sendo? Eu vejo assim, cara, eu vejo que algumas aulas foram muito importantes mesmo, muito importante, porque te abre um leque de ideias muito boa mesmo, muito boas. Mas tem algumas matérias que realmente eu não vejo muito benefício, assim, sabe? Mas é importante a gente estar sabendo como funciona e tal, sabe? E o bacana disso tudo também é os relacionamentos que você cria, né, cara? Porque aí a troca de ideia, de informação, os relacionamentos para uma futura situação, você acaba criando nesse tipo de curso, né? E outra também é a documentação, né, cara? Você precisa hoje no Brasil, você precisa estar documentado para você poder trabalhar, né? E em relação a esse jogo aí, cara,
foi sensacional, sabe? Foi sensacional. Pena que o momento no Curitiba era um momento muito difícil, um momento muito delicado. E eu confesso para vocês que, assim, o Thiago Kozlov, que ele treinou o time, mas as direções lá no campo, eu e o Williams Alves é que tomava. O Thiago ficou realmente até no hotel. O Thiago nem participou muito, assim. E eu confesso para vocês que foi uma situação muito difícil, porque o Curitiba já estava numa situação de descenso mesmo, a gente já estava quase decretando em relação a tudo isso, e ali podia decretar um rebaixamento já, o América já estava... Se perdesse, cair. E a minha preparação pós-jogo, antes do jogo, pós do jogo, foi muito complicado, porque eu imaginava assim, um cara que tem uma identificação com o clube, que está dirigindo um clube agora, e eu vou dar entrevista depois com a possível possibilidade do Curitiba ter caído. Então, para mim, foi muito pesado, sabe? Então, as decisões que eu tomava ali dentro do campo ali, ela foi muito mais assim, cara, eu não posso perder esse jogo. Na hora do intervalo, a gente ligou para o Thiago estava no hotel. Thiago, e aí? Foi muito bacana que as decisões que nós pensávamos em tomar dentro do campo, o Thiago concordou plenamente. Falou, vocês estão sentindo o jogo e vocês estão percebendo isso. Uma das coisas que eu posso até falar agora, porque já passou, né? Cara, eu ia tirar o Slimani no intervalo. E o William, Nascimento, não sei o que, o William é mais ponderado do que eu. Pô, mas é o Slimani, cara. Eu falei assim, William, mas ele tá mal, ele não tá pressionando lá, cara. A gente tava ganhando de 2-0 já. Falei, cara, vamos botar outro lá na frente lá para pressionar um pouco mais e tal. Fomos pro intervalo. Fomos pro intervalo. A gente viu a gente tem uma facilidade hoje, né, de ver o jogo ainda o primeiro tempo ainda no intervalo. E aí o Thiagão foi e ligou. Falou assim, o Slimani não tá pressionando lá. Eu falei, na leitura tá sendo boa. Falei, Thiago, eu tô pensando em realmente fazer isso. Ele falou assim, faz o que você quiser. Só que aí também tem um bom senso também, né, cara? Vamos dar mais uma oportunidade para ele, corrigimos algumas situações ali e vamos dar mais um tempo para ele. E aí, mas aí com 15 minutos, eu falei, meu Deus do céu, vou ter que tirar esse cara aí, senão a gente vai ser... Então, assim, para mim foi muito bom, porque a gente ganhou, mas teve a preocupação de poder, depois de um jogo, dar uma explicação para o torcedor de uma maneira muito negativa, sabe? Mas isso é comum, né? Você pega o jogador, às vezes não tá bem, passa uma instrução para ele, espera uns 15 minutos e... Super natural. Na verdade, o professor teve o... né? Agora que graça. Tá legal isso. Estatisticamente é legal. Só que no outro lado, tem um técnico pensando parecido com você, contra você. Sabe qual é que é? O problema é esse. Vou só aproveitar os 15 minutos que ele vai ficar. Do outro lado tem um time, tá? Tem um time, tem uma zagueiro, comissão técnica, tem um banco que pensa o contrário de você, cara. Então tem que dar muita sorte também. Tem o caminho certo, assim, mas não é exatamente. Quantas vezes você ganhou, você não acreditava. A bola entrou, não sei como, e a gente ganha a partida. Perfeitamente. Nossa, eu acho que na grande maioria da muitas vezes. Assim. A gente ganha assim. Até nesse jogo, o primeiro gol, assim, na hora que saiu, ficou todo mundo meio todo assombrado. mundo. E assim, e você, nessa oportunidade, são algumas decisões que você tem que tomar. Por isso que é importante a comissão. Porque são decisões que você tem que tomar, não só no futebol. Você tem que, mas é um cara que veio contratado para resolver o problema. É o cara que, por causa do país dele, ele tem alguns privilégios no grupo, e você vai mexer num cara que é o aço, que o torcedor gosta dele pra caramba. E você não tem a autonomia, de repente, depois de chegar e, discutir com um cara desse. Mas eu falei, vou assumir, cara. Vou assumir. E o bom é que aí depois, o bom é isso. A gente tomou a decisão, o pessoal... E o resultado também ajudou também para isso, né? Sim. Mas foi muito bacana também esse jogo. Nascimento, a gente viu ano passado o Curitiba trocar de treinadores várias vezes, trazer muito jogador durante o decorrer, jogadores muito mais caros do que os que estavam aqui. De repente isso é uma coisa que o cara tá aqui suando a camisa, se matando, tentando fazer o time escapar do rebaixamento, os caras lá atrás de jogador milionário que nem jogou praticamente. Enfim, eu sei que eu dei muita informação, mas e é difícil você, né, definir, mas você tava lá dentro. O que você acha que foi preponderante para essa queda? Eu vi uma entrevista depois do Antônio Carlos Zago, ele tinha razão em tudo.
Talvez a maneira que ele falou foi uma maneira exagerada. Mas ele tinha razão em muitas coisas ali. Aquela depois do jogo do Grêmio? Depois do jogo contra o Grêmio. Porque eu te digo assim, porque na transição de associação para a SAF, eu acho que o erro foi ali. Eu acho que tiraram o poder da associação, deram o poder para a SAF e as pessoas ficaram meio perdidas ali em relação a quem vai tomar decisões. Tanto é que quando o Thiago Kozlowski assume, e a gente ganha 3 jogos seguidos, empata um, foi bem no período da janela. E o período da janela, o coordenador de mercado chega pra gente e vamos dar uma olhada no modelo de jogo de vocês. E aí eles contratam jogadores que não têm um perfil para aquela situação. Jogadores que marcam, volante de perfil alto, jogadores que pressionam. A gente não marcou nenhuma. Então eu acho que na nossa janela, a janela, que é a janela boa mesmo, a gente errou em tudo. Em tudo. Em todos os jogadores que vieram, erraram. Foram nos estrangeiros, porque também o ambiente ficou muito ruim com eles, mas e em performance também, nenhum dos 3 jogadores que vieram com o status para resolver nos ajudaram em nada. O Slimani, o Ressé e o Samaris. Com todo o respeito, e provavelmente algumas pessoas vão ouvir isso aí, o Samaris era um ex-jogador. É engraçado, né? O ambiente que você forma um ambiente bom num time fraco, você ganha. Sabe, é uma coisa engraçada, o time relativo não é conhecido, mas tem um ambiente ótimo de trabalho, te leva a resultados. E às vezes foi bem isso que aconteceu. Você contrata todo mundo, né? Você tem 22 jogadores de ótimo nível e a coisa não caminha. Que coisa engraçada, né? Nascimento, lá em casa eu tenho uma coleção de camisas, muitas delas eu fui presenteado pelo professor Levi, e hoje eu estava procurando as camisas, né, que estão aí atrás, time que se jogou no Bahia, no Galo, várias aí no Curitiba, tem uma do Irati que foi usado pelo Caio Júnior, e aí no meio dessas camisas, por coincidência, você era professor da confraria do Coxa, né, onde treinava os meninos lá, os meus 2 filhos jogavam com você lá, aprenderam muito com você. E com todos, né? Com o Jets, com o Reinaldinho, foi muito bacana aquele período com o Mauro Madureira, com o Gerson, nosso querido Gerson, goleiro, treinava meu menino desde pequeno. Bom, enfim, e aí daí eu achei essa camiseta aqui, que era de um menino chamado Borrachinha, que era um goleiro nosso, né? Samuel. E aí um dia xingaram ele, né? Ficou com gritos preconceituosos e tal, num jogo de criança. Borrachinha devia ter 8, 9 anos de idade. E aí a gente fez essa camiseta aqui, ó, vou mostrar mais uma aqui, vou mostrar aqui para vocês também. Samuel Borrachinha, né? Daí aqui atrás. Não temos cor, nós temos coração. Diga não ao racismo. Vou mostrar aqui para o pessoal também. Então já fica aqui o nosso abraço para ele, para a família toda, a família muito querida. Como será que tá o Borrachinha? A gente teve que... Tá jogando. Outro dia ele deu uma esticada. Ele era pequenininho, deu uma esticada. Uma borracha estica. Mas aí isso aqui me fez lembrar o seguinte, e aqui é que eu queria entrar com você nessa questão, né? Semana passada, o editor aqui de fotografia aqui do Bem Paraná, amigo nosso, ajuda a gente muito aqui no estúdio, o Franklin Martins, estava no jogo do Curitiba fotografando e também sofreu agressões verbais de tom preconceituoso dentro do estádio do Coxa, né? Você sofreu muito com isso? Como é que você vê que está isso hoje em dia? Eu sofri, infelizmente, isso é uma coisa que as pessoas acham que é comum, mas não é normal. Isso não pode ser comum. E eu acho que o futebol é uma grande ferramenta para a gente poder falar sobre isso. Porque os negros também predominam no futebol. Então é um lugar de fala. É um lugar onde é importante a gente poder falar em relação sobre isso. E ele começa assim, cara. Começa com um garoto de 8 anos sendo pressionado porque... por pessoas que entendem que a cor dele é melhor que a do outro, simplesmente por ele ser de uma pele branca. Mas o problema maior, ele passa disso, cara. Ele começa lá, mas ele vai até muito... O ano passado no Curitiba, quando a gente estava no comando, o que eu recebi de mensagens, cara, horríveis, horrorosas mesmo, assim, sabe? Falando sobre isso, que dá nojo. Dá nojo. E aí a gente vai estender isso para o Brasil e para o mundo. Hoje nós temos um cara que está falando sobre o racismo num time gigante que é o Real Madrid e eu vejo ele sozinho lá.
E isso é um problema muito sério. E a gente precisa, através do futebol, nós que temos assim a oportunidade de falar sobre isso, é importante a gente falar, para que seja lá desde a escolinha, como que aconteceu com o Samuel, até o Vinícius Júnior. E o problema não é o dinheiro, porque nós estamos falando de um garoto de uma escolinha, nós estamos falando de um ídolo do Real Madrid. Então, é uma coisa horrível que a gente precisa, infelizmente, a gente tem que cutucar isso aí, e eu acho que o futebol é uma maneira muito forte, é uma ferramenta muito forte para a gente poder falar sobre isso. Porque aí é o jogador de futebol, mas pode ser a pessoa que está trabalhando, pode ser o repórter. Isso realmente é uma coisa horrível e que a gente precisa, de alguma maneira, tentar, pelo menos, parar com isso, amenizar. E isso vai depender muito, muito, Adriano, de vocês que são de pele clara. Porque se eu falar, vai parecer que eu sou mimimi, que eu estou falando isso, que eu estou fazendo isso. Mas eu vejo que o futebol, por essa indignação que o futebol traz, e que no futebol, dentro do futebol mesmo, das equipes, você vê muito pouco preconceito em relação a isso. Então é uma maneira de você juntar forças para poder falar de um assunto tão sério como desse assunto, um pedacinho só, né? Vou aproveitar. Eu acho que o grande responsável assim, é o governo. Agora, pelo seguinte, por exemplo, as aulas, as crianças na escola, tá? Então, eu acho que deve começar por aí. O governo deve começar pelas escolas. E sistema educacional tratar o tema, né, exatamente. professor? Discutir isso. Então, tem que discutir esse problema de racismo. Não existe. O Regi, e assim, ó, a gente vê, né, que pô, no futebol, grande parte dos jogadores são ídolos, muitos negros, mas quando você vai para a comissão técnica, para o treinador de futebol, são poucos os treinadores. É outro grande problema, sabe? Que a gente tem treinadores bons. Pô, eu vejo, eu vou citar um exemplo, treinador do Maringá. Sim, o Castilho, tem o Roger baile no Curitiba, aí o Campeonato Paranaense inteiro. Por que não dá uma oportunidade? Tem muito. Eu acho que é porque, na verdade, o racismo ele é estrutural, né, cara? Ele vem lá de trás e vai estruturando, vai sendo estruturado e as pessoas vão começando a ter esse tipo de crença. E talvez esse não apareça muito, o estrutural. Mas o que pega muito é o individual. Aí o individual acontece, o que acontece? É não dando oportunidade para um negro trabalhar numa comissão de frente, sabe? Tivemos um grande treinador que foi seu amigo, seu dupla de zaga no Santa Cruz, Lula Pereira. Lula Pereira, que cara bacana. Você sabe que nesse ponto, um que eu lamento muito é o Andrade, que foi campeão brasileiro com o Flamengo. Até vou contar uma 2009. fofoca aqui. Tem um amigo que era conselheiro do Paraná Clube. Então, volta e meia, o Paraná trocava técnico, não sei o que e tal, falava, Andrade. Ah, não tá nos nossos planos. Não, é pra você trazer o Andrade. Nunca trouxeram. E era um cara que eu acho que ia fazer um fervo aqui. A gente foi fazer um tour com o Curitiba no Sub-20 em São Paulo ali. Jogar contra o Palmeiras, contra o Red Bull Bragantino e Brachina. Uma semana ali. E aí chegou um rapaz, um captador do Bragantino, do Red Bull Bragantino, eu não lembro o nome dele. Ele falou assim que eles é muito mais em números, em pesquisa. E eu não era o treinador, o Thiago estava na seleção, eu só estava ali na oportunidade, como auxiliar, eu estava tomando conta da equipe ali. Ele falou para mim assim, Nascimento, você é o segundo treinador negro que está tocando um time de sub-20 no Brasil. Não tem outro. Olha. E isso é uma coisa para a gente pensar. Se eu falo isso, é muito mimimi. Sim. Mas os números estão aí, sabe? Os números estão se aí. você for ver, os jogadores, sei lá, não. 50%, 100%. Partindo do princípio que no Brasil passou um tal de Pelé. Perfeitamente, professor. Você lembra? Sim. Os negros só podiam. Nossa, é uma injustiça muito grande. Eu acho que a gente precisa tocar sempre nesse assunto. Eu te parabenizo vocês aqui pelo tema, porque é importante. A gente precisa, de uma maneira ou de outra, a gente precisa sempre ser lembrado em relação a isso. E fica aqui nossa solidariedade ao Franklin, ao Borrachinha, ao Vini Júnior, enfim, todos os nossos amigos aí do futebol. Regi, estamos indo aqui para a reta final do nosso programa, mas eu queria saber de você, o ídolo no futebol. Pô, meu ídolo, Zico, cara. O Zico não tem como não ser. E assim, é um ídolo que eu tive a oportunidade de 2 vezes conversar com ele, sabe? Uma vez eu tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago, o filho dele aqui no Curitiba. É verdade. E eu fiquei no quarto com o Thiago e o Zico estava no Japão
e o Zico ligou pro Thiago. E aí eu falei com o Zico, pô, ele cuida do meu filho e tal. Eu falei, cara, o meu ídolo tá pedindo pra eu cuidar do treinador, do filho dele, sabe? E uma outra oportunidade foi no aeroporto que eu encontrei com ele, aí eu relembrei a situação, então foi... Mas ele era um cara diferente. Eu não tive a oportunidade de falar com o Zico, cara. Ele esteve no Japão, mas ele não sabia falar japonês, aí não conseguiu falar. Ele tem só uma Não estátua pude lá, falar né, com ele. professor? Não, você teve a oportunidade de jogar contra ele, né? Então, 1976, Não, Santa ele- Cruz e Flamengo. Não, ele deu sorte até nisso. Nunca joguei contra Aí, tá ele. vendo, professor? Não, vocês ganharam. Santa Cruz ganhou do Flamengo em 1976, Ah, verdade, Campeonato é. Brasileiro, quartas de final. Mas o Zico é uma pessoa Agora, maravilhosa, eu que não bom me poder lembro- ouvir. Eu não me lembro, assim, sinceramente, de um profissional do futebol, assim, de alguém falar mal do Zico. É verdade, não Vamos- existe. Nunca, eu nunca vi. E assim, o Zico cara- participou do nosso programa O Outro Lado da Espetacular. Bola durante a pandemia. A gente Ah, fazia é? online, o Levi na casa dele, eu na Oh. minha e o Zico lá do Uma grande Rio. honra. Porque Não, uma ele é um figuraça cara aí, sensacional. gente boa demais. Mas também tem um segundo aí, pelo menos que eu vi que você tem uma história com o Romário, né? Quando você estava no Bahia. Conta essa história aí pra nós. Romário é sensacional, Esse, é cara. diferente. Esse já é um pouco diferente. Romário era o seguinte, cara. O que aconteceu? Eu tava no Bahia, a gente jogando contra o Vasco, e o Romário, ele não dá porrada em ninguém, né, cara? E eu saí com a bola assim, o Romário foi e me deu um calço, eu caí, e o juiz deu a falta, mas eu levanto cheio de grandão, cheio de certeza, né? Porra, professor, cartão. O Godoy era o juiz. Cartão, pô, não sei o que. O Godoy falou assim, Nascimento, você viu quem fez a falta em você? Foi o Romário, cara. Cara, você sabe, bota num DVD, foi o Romário, você quer que eu dou cartão pra você? E se você ficar mexendo no saco, eu dou cartão pra você. O Romário não dá pra dar cartão. Então, Foi muito e bom, aí é. chega lá no final, eu querendo trocar a camisa com o Romário, né? Pô, pegar a camisa É. do Romário. Ele falou assim, pô, ele me chamou pelo nome, cara. Ele falou assim, Nascimento, não tem essa possibilidade, cara, porque eu tô trocando as camisas, o pessoal estão vendendo a camisa, então eu não vou trocar minha camisa. Pede outra. Eu falei, não, beleza, tá tranquilo. Tá. Mas ele era diferente também. Você podia colocar no teu DVD, né? Sofri uma Falta falta do Romário, pô. É, boa. Essa é a única. Professor Fica Levi, gravado, fica gravado. vamos usar os presentes do programa. Visto, nos alcance ali, por favor, o livro do Levi para ele autografar para o Nossa. Nascimento. Isso é um presente Me universal. dá o do Caio Júnior aqui que eu vou também. Presta a caneta aí. Esse E- livro, eu vou falar pra você, lá no Atlético Mineiro ele era tão falado, cara. E a história é sensacional, sabe? Então, vai ser uma alegria muito grande Essa receber. história curtinha, então dá pra ler num É. tapa. Assim. Mas muito bom, cara, muito bom. Escrever aqui, Não ó, precisa nem ler na Reginaldo ordem, porque- Nascimento. É até mais divertido não ler na ordem. É, né? Então, aqui é o livro do Caio Júnior, a biografia do Caio, que eu escrevi. Outro sensacional lançamento. também. Eu já tive a experiência também de trabalhar junto, é um cara sensacional. Eu tive no Emirados na época que ele tava Que dia tava hoje? lá no Emirados. 2 de maio. Aniversário cara- do David Beckham. Um cara que me ajudou muito, assim, sabe? Ele, o Duca, o Pipe. Nossa, os caras me ajudaram de uma forma tão grande, assim, sabe? Então, tem um carinho muito grande por ele e pela família dele toda. E ele foi supervisor teu no Curitiba, né? Também. Mas era um supervisor tão bacana, cara, que eu cheguei uma pré-temporada atrasado e ele tinha que me multar, cara. Ele não conseguiu fazer isso. E tinha dificuldade, né? De dar dura. É verdade, o cara verdade. tinha um coração enorme. Sensacional mesmo. Mas eu agradeço, pô, 2 livros assim que vão ser lidos com maior alegria mesmo e o maior respeito por 2 pessoas sensacionais. Espero que te ajude na carreira. Tem boas histórias aqui do E eu tô aí do também. trabalho. Tem uma foto que eu tô aí. Você Não, tá numa foto no livro. É, Você conta aqui que você participava das peladas na é, Companhia da beleza, Bola. então. O time de 2001 na Copa Suminas, Suminas. lá não, da Copa Suminas não, mas da Copa dos Campeões do Dos Campeões Nordeste, do uma história Nordeste. bacana aqui. Pô, bacana. Você vai receber esse presente. Obrigado. E você que está nos vendo, Obrigado, nos assistindo, quero te pedir mais uma vez para se inscrever no canal, ativar as notificações e nos ajude a divulgar o canal, o programa O Outro Lado da Bola. O nosso agradecimento à Imobiliária Líder, nosso agradecimento ao Tempero de Minas, ao Bem Paraná. Fala lá, professor. Eu quero falar para o Nascimento, você não toma isso aqui como rumo, tá?
Só lê para dar risada, mas Professor, Não vai ajudar na carreira? não vai ajudar em nada. Mas a alegria, sabe? Eu tenho certeza que eu vou rir muito com ele. Pronto, leva, Isso é importante, leva por esse isso é lado. obrigado, Leva por esse muito lado. obrigado mesmo. Nascimento, Passei muito com obrigado maior por ter carinho. vindo bater papo com a gente aí. Foi um prazer ter você com a gente. Eu agradeço de coração mesmo. Foi um tempo de lembranças muito bacanas. Talvez a gente deva ter falado algumas besteiras que vai ter repercussão aí, mas tá tudo no pacote. A gente agradece realmente mesmo. Muito obrigado. Afinal de contas, é o outro lado da bola, né? Perfeitamente. Isso. Vício, muito obrigado por mais uma participação. Eu que agradeço, capitão. Valeu, professor. Até a próxima. Vai ter a próxima? Se Deus quiser. Claro, cara. Um abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais.